O acampamento de Israel despertava lentamente no deserto, mas no centro da imensa planície havia um ponto que jamais adormecia: o tabernáculo, a tenda onde o Deus vivo habitava entre o seu povo. Ali, cada movimento, cada detalhe, cada aproximação exigia precisão, temor e santidade. E agora, diante de Moisés, o Senhor revelava a estrutura daqueles que seriam responsáveis por proteger esse lugar sagrado: os levitas, separados para guardar o que nenhum outro homem podia sequer tocar. O Senhor ordenou que Moisés aproximasse a tribo de Levi e a colocasse diante de Arão, o sumo sacerdote. Eles não eram contados no censo militar, pois não pertenciam às fileiras de guerra. Sua batalha era outra: preservar a santidade do tabernáculo. Os levitas seriam entregues a Arão como auxiliares exclusivos, guardiões do culto e do tribunal do santo. Aqueles que se colocariam entre o povo e a ira divina caso alguém se aproximasse indevidamente do santuário. Assim Deus apresentou os 3 grandes clãs de Levi: Gerson, Coate e Merari. Cada família recebeu uma missão específica, uma responsabilidade intransferível, determinada não por homens, mas pela própria voz do Altíssimo. A ordem divina começava pelos gersonitas, que acampavam atrás do tabernáculo ao oeste. Sua função era cuidar das cortinas, dos panos do tabernáculo, das coberturas, das cortinas da entrada e de toda a estrutura externa. Eles eram os guardiões daquilo que cercava a presença, aqueles que com suas mãos envolviam o sagrado com véus e sombras. Depois vinham os coatitas acampados ao sul. Estes carregavam o peso mais temível: os objetos sagrados do interior menos a arca da aliança, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso e os utensílios do santuário, mas nenhum deles podia tocá-los diretamente. Antes de qualquer deslocamento, Arão e seus filhos entravam no santuário e cobriam tudo com panos azuis, peles especiais e mantos de púrpura. Somente quando cada peça estivesse completamente velada, os coatitas podiam se aproximar. Para eles, uma falha não significava apenas erro, significava morte instantânea. O serviço era santo e o risco era absoluto. Por fim, estavam os meraritas, acampados ao norte. Era deles a responsabilidade pelas vigas, barras, bases e colunas do tabernáculo, toda a estrutura física que sustentava a casa de Deus no deserto. Eram carregadores de peso, homens fortes que transportavam a espinha dorsal do santuário. Seus ombros sustentavam o que simbolicamente sustentava a fé de um povo inteiro. Ao redor dos 3 clãs, no lado leste, em frente à entrada do tabernáculo, acampavam Moisés, Arão e seus filhos. Era a zona mais sagrada entre todas, o ponto mais próximo da presença, reservado à liderança espiritual de Israel. A Pet-Doli e o serviço se coordenava. Dali saíam as ordens. Ali se mantinha a vigilância constante para que nenhum estranho se aproximasse daquilo que Deus havia consagrado. Quando o Senhor ordenou que se contasse cada levita de 1 mês para cima, o número total chegou a milhares. Uma multidão inteira dedicada ao serviço do sagrado. Cada homem sabia que seu papel não era opcional. Era um chamado, uma herança e um peso. O tabernáculo não era um lugar comum. Era o centro da vida de Israel, a tenda onde o céu tocava a terra. Então veio a segunda ordem: preparar o povo para a movimentação do acampamento. Quando a nuvem do Senhor se erguesse, tudo deveria estar pronto para partir. Nada podia ficar para trás. Nada podia ser levado de modo impróprio. Era necessária uma sincronia perfeita entre sacerdotes e levitas. Arão e seus filhos cobriam os objetos internos, preparando cada peça com reverência. Os gersonitas desmontavam e dobravam as cortinas. Os meraritas retiravam as estruturas pesadas. Os coatitas esperavam, imóveis, até que tudo estivesse velado. E só então, guiados por Eleazar, filho de Arão, eles se aproximavam para carregar os utensílios mais sagrados. A cada deslocamento, uma coreografia complexa se repetia. Não havia espaço para improviso. Cada clã caminhava sob a supervisão de um líder. Cada família carregava aquilo que Deus determinara. Nenhum homem podia substituir o outro. Nenhum serviço podia ser alterado. A ordem era divina e o deserto inteiro testemunhava a marcha solene da presença de Deus sobre a terra. E quando o tabernáculo era montado novamente, o ritual retornava em precisão. Primeiro a estrutura erguida com as vigas meraritas. Depois as cortinas instaladas pelos gersonitas. Por fim os utensílios santos colocados pelos sacerdotes, enquanto os coatitas permaneciam ao redor como guardiões do invisível. Assim Israel compreendia que o sagrado não podia ser tratado de qualquer maneira. Cada ato tinha peso. Cada função era sagrada. Cada levita, independente da idade ou força, carregava uma parcela da responsabilidade de manter viva a ordem divina em meio ao caos do deserto. A voz do Senhor continuava a ecoar sobre o acampamento, traçando linhas invisíveis de ordem no meio de um povo numeroso e inquieto. Havia algo maior em curso do que simples logística de transporte.
Deus estava estabelecendo uma proteção ao redor da sua própria santidade. E para isso usou a tribo de Levi como um escudo vivo entre o santuário e o restante de Israel. O Senhor mandou que se contassem todos os primogênitos de Israel, de um mês para cima. Cada filho mais velho em cada tenda representava algo antigo e profundo. A memória da noite em que o Egito foi ferido e Israel foi poupado. Naquela noite, o sangue nos umbrais separou vida e morte. Agora Deus reafirmava que todo primogênito pertencia a ele. Mas em vez de tomar cada filho para o serviço do santuário, o Senhor escolheu algo diferente. Tomou a tribo de Levi, em substituição a todos os primogênitos de Israel. Os levitas se tornaram assim a oferta viva de todo o povo. Onde deveria estar o filho mais velho de cada casa, estava um levita de pé diante do tabernáculo. Onde deveria estar um primogênito servindo junto ao santuário, havia um homem de Levi carregando vigas, cortinas e utensílios sagrados. Era um câmbio espiritual. Uma tribo inteira oferecida no lugar de milhares de indivíduos. Quando o censo foi concluído, o número de primogênitos excedeu o número de levitas. Então o Senhor ordenou que fosse paga uma quantia de prata por cada primogênito que sobrava em relação ao número de levitas. Esse valor foi entregue a Arão e seus filhos como símbolo de redenção. Cada moeda representava um filho preservado. Cada peça de prata lembrava que alguém havia sido poupado, substituído por um levita que carregaria, por toda a vida, o peso da proximidade com o sagrado. Em seguida, o Senhor especificou, com ainda mais rigor, as tarefas de cada clã. Para os coatitas, ele determinou um limite de idade para o serviço ativo, dos 30 aos 50 anos. Não se tratava de desprezar juventude nem vigor, mas de exigir maturidade, equilíbrio e prudência para lidar com aquilo que, ao menor descuido, podia consumir um homem em um instante. Os coatitas não desmontavam o interior do santuário. Isso cabia aos sacerdotes. Eles apenas carregavam o que já havia sido preparado. Mas mesmo assim, a advertência divina era clara. Se olhassem para os objetos santos enquanto eram cobertos, morreriam. Não podiam tocar, não podiam ver, não podiam aproximar-se antes da hora. Seu serviço era caminhar sob um peso que não lhes pertencia, mas ao qual estavam ligados pela ordem do Altíssimo. Eleazar, filho de Arão, supervisionava o que os coatitas transportavam. Sob sua responsabilidade estavam o óleo do candelabro, o incenso aromático, a oferta contínua de cereal e o óleo da unção, além de toda a tenda e seus utensílios. Cada vez que o acampamento partia, Eleazar se certificava de que nada fosse esquecido, nada fosse mal colocado, nada fosse tratado com displicência. O tabernáculo não era uma carga comum, era a casa de Deus em movimento. Itamar, outro filho de Arão, supervisionava os gersonitas e os meraritas. Aos gersonitas ele organizava o transporte das cortinas, das coberturas, dos véus e das cortinas da entrada. Aos meraritos ele designava as vigas, as colunas, as bases e as traves. Mas Deus foi além. Além de atribuir funções, determinou também os instrumentos para o transporte. Os meraritas receberam carros e bois para carregar o peso das estruturas. Já os coatitas, por lidarem com os objetos mais santos, deveriam carregá-los sobre os ombros sem carros, sem atalhos, sem distância. A proximidade exigia esforço. O sagrado não seria levado como carga comum. Quando chegava o momento de partir, o ritual seguia uma ordem inviolável. A trombeta soava, a nuvem se erguia, e o povo começava a se preparar. Mas no centro o movimento era silencioso e tenso. Arão e seus filhos entravam na tenda ainda montada. Ali dentro, afastados dos olhos de todos, cobriam a arca com o véu interno, envolviam-na em peles especiais, e por cima, um pano azul. Faziam o mesmo com a mesa dos pães, com o candelabro, com o altar do incenso, com os utensílios menores. Cada objeto recebia um pano específico, uma combinação precisa de cores e peles, um desenho que só Deus conhecia por completo. Do lado do fora, os coatitas aguardavam. Não podiam apressar, não podiam observar. Apenas esperavam o sinal de que tudo estava pronto. Quando os sacerdotes saíam e davam o comando, eles se aproximavam em silêncio. Os ombros se preparavam, as mãos se firmavam nas varas de transporte, e então a marcha começava. A cada passo, sabiam que carregavam algo que não podia ser derrubado, não podia ser abandonado, não podia ser tratado com descuido. Ali sobre os ombros ia o coração do tabernáculo. Os gersonitas, por sua vez, recolhiam os panos externos, dobravam as cortinas com cuidado, juntavam os véus que formavam as paredes e coberturas. Não era apenas tecido, eram limites entre o santo e o comum. Cada dobra carregava o peso simbólico de separar o povo da presença. Os meraritas desmontavam as bases metálicas, as colunas, as traves. O chão de areia recebia as marcas de onde havia estado a casa de Deus. Em breve,
aquelas mesmas marcas surgiriam em outro ponto do deserto. E ali, novamente, tudo seria erguido. Quando o acampamento parava e a nuvem descia, o processo se invertia. Primeiro, os meraritas montavam a estrutura, encaixando bases, firmando colunas, erguendo trabes, alinhando cada peça. Depois, os gersonitas estendiam as cortinas, cobriam, fechavam, cercavam, transformando estrutura em tenda, tenda em santuário. Por fim, os sacerdotes colocavam os objetos internos em seus lugares, e os coatitas, que haviam carregado o peso durante a jornada, voltavam a se posicionar como guardiões em torno do que transportaram. No meio de tudo isso, a instrução divina era firme. Se algum estranho se aproximasse do tabernáculo, deveria ser impedido. A função dos levitas não era apenas carregar e montar, era proteger. Eles se tornavam, por ordem de Deus, uma barreira viva. Seus corpos formavam um círculo em torno do sagrado, para que a ira do Senhor não irrompesse contra Israel se alguém ignorante ou rebelde tentasse invadir aquilo que não lhe pertencia. Então, diante das tribos, ficava clara a diferença. Cada tribo tinha suas tendas, seu lugar, seu estandarte, suas guerras, seus conflitos. Mas Levi tinha outra vocação. Não receberia uma herança de terra como as demais. Sua herança estava ali. O serviço, o peso, a proximidade e o risco. Eles eram os homens que viviam mais perto da presença menos e, justamente por isso, eram os que mais precisavam cuidar de cada passo. Através dos levitas, Deus ensinava a Israel que o sagrado não é acessível de maneira desordenada. A presença que guia, consola e livra também consome quando tratada como comum. Cada clã, cada tarefa, cada limite, cada idade estabelecida para o serviço, tudo apontava para a mesma verdade silenciosa. Aproximar-se do Deus vivo é privilégio e perigo, honra e responsabilidade, glória e temor. Assim, enquanto o deserto se estendia em todas as direções como um mar de areia sem forma, o tabernáculo caminhava no centro, carregado por homens marcados pelo chamado. Em volta as tribos, no meio a tenda, mais ao centro, o santuário, e acima de tudo pairando como um sinal permanente a nuvem do Senhor. E ali, entre o céu e o povo, estavam eles, os levitas, guardiões do sagrado.